pessoal, fazendo então a correção das atividades da semana de 12 a 16 em relação à ampliação e redução de figuras poligonais, ou também retratando semelhança e proporção entre figuras, certo? Então bora lá. Dadas duas figuras semelhantes, identifica qual a razão de semelhança entre elas, tá? Então eu começo com uma que eu chamo de inicial e tem uma segunda que eu chamo de final. Por lógica, como é que eu tenho aqui? 18,5 foi parar 17. Eu sei que 17 é o dobro de 8,5. Então, cada lado está sendo multiplicado por 2. Então, obviamente, a razão de semelhança vai valer 2. Tá, professor, como é que eu acho então a razão de semelhança sem utilizar essa lógica? Eu pego um lado no final. Tá, o lado final que eu tenho aqui é 17. Opa, perdão. O lado final que eu tenho de informação, esse aqui é o 17. O lado correspondente que eu tenho na mesma proporção aqui é 8,5. E se eu pegar, dividir 17 por 8,5, igual o número de casa decimal, corta a vírgula, 170 dividido por 85, cabe duas vezes 85, 170, resultado 0, divisão exata. A minha razão vai ser 2. Então eu acho os lados proporcionais e divido o final, lado final, pelo lado inicial proporcional, certo? Eu poderia pegar esse lado aqui e esse lado aqui, porque eles são proporcionais. Eu poderia pegar esse lado aqui de baixo e esse lado aqui de baixo. Eu só não peguei porque está me faltando informações no enunciado, certo? Então primeiro eu teria que achar eles para depois achar a razão de semelhança. Mas o enunciado não pediu para me achar o valor de x e de y. Ele pediu para identificar a razão de semelhança. Se eu tenho já dois lados proporcionais, é só eu dividir o lado final pelo lado inicial. Bora para a próxima questão. Dada duas figuras semelhantes, identifique qual a razão de semelhança entre elas. A mesma questão. Eu quero achar valor de x? Não, isso aqui é informação adicional. Então eu vou olhar a parte de baixo, a sombra do prédio. Eu tenho uma figura inicial, tenho uma figura final. Por lógica, 35 para passar para 3,5, eu estou dividindo por 10. Então, a minha razão de semelhança é 1 sobre 10. Se eu fosse fazer pela regrinha da proporção, vamos lá. Razão de semelhança, pego o lado final e divido pelo lado inicial. Quem que é o lado final? 3,5. Quem que é o lado inicial? 35. Ambos são múltiplos de 3,5. Então, divido por 3,5. Em cima fica 1, embaixo fica 10. Então, a razão de semelhança é 1 sobre 10. Ok? Próxima questão. No pátio de uma escola, a professora de matemática pediu que Júlio, que mede 1,60 de altura, se colocasse em pé, próximo ao estaca vertical, e em seguida a professora pediu aos seus alunos que medissem a sombra de Júlio e a sombra da estaca. Os alunos encontraram as medidas: 2 metros de sombra para Júlio e 5 metros de sombra para a estaca, respectivamente, conforme está mostrando as figuras abaixo. E pede para achar a altura média da estaca. Tá. Se eu tenho sombras, essas duas figuras são chamadas de figuras proporcionais. Se elas são proporcionais, elas são semelhantes. Se são semelhantes, existe uma razão de semelhança. Certo? Aqui
Se for pensar por lógica, como é que 2 passa para 2,5? 2 vai passar para 2,5 se eu multiplicar por 2,5, certo? Então, 2,5 é a razão de semelhança. Se eu quero, então, achar o valor da altura da estaca, eu pego 1,6 e multiplico por 2,5. Multiplicando por 2,5, tenho aqui 1,6 vezes 2,5, 2 vezes 5, 30, sobre 3, 5 vezes 1, 5, mais 3, 8, mais 1, 2 vezes 6, 12, sobe 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Somando tudo, 0, 0, sobe 1, 4. Quantas casas decimal depois da vírgula? 2. Então, conto 1, 2, corta a vírgula. Então, o resultado da altura da minha estaca é 4 metros. Professor, tá, mas e se eu não conseguir identificar por lógica qual que é a razão de semelhança? Se eu não tiver razão de semelhança, eu tenho lados proporcionais. Então, 1,6 está proporcional a x. A mesma coisa vale para 2, está proporcional para 5. Lado pequeno proporcional ao lado grande. Lado pequeno proporcional ao lado grande. Igualdade de frações, multiplico em cruz. 2x, deixa eu só apagar aqui esses tracinhos, senão vocês vão confundir com números negativos. 2x é igual a 1,5, 1,6 vezes 5. 2x é igual a 8. O 2 está multiplicando, passo dividindo, 8 dividido por 2, 4, certo? É como se fosse parecido com a regra de 3, porque a regra de 3 é uma proporção. Então, aqui, encontro de duas formas a altura dessa estaca, por meio da razão de semelhança ou por meio de proporção entre os lados. E a última questão. O triângulo PQR, é esse triângulozinho pequenininho, certo? Opa. É equilátero, é uma redução do triângulo equilátero de ABC. Então, ela é uma redução desse triângulo maior. E já nos deu a razão, que é 0,5. Sabendo que QR, então esse lado aqui vale 5. Qual o valor do lado do triângulo maior, que é o triângulo ABC? Se esse lado aqui vale 5, esse vale 5, esse vale 5, porque são triângulos equiláteros, certo? Como é que eu calculo aqui então? Houve uma redução, vou chamar aqui de x para 5. E a razão de semelhança é meio. Meio é a mesma coisa que 1 sobre 2. Então, está sendo dividido por 2. Para mim voltar, eu vou fazer o contrário. Em vez de dividir, eu vou multiplicar, certo? Então, x é 5 vezes 2. Então, x vai valer 10. Esse lado, só fazendo algumas análises aqui nas alternativas. Esse lado pequeno, para transformar no grande, tem como ficar menor ainda? Não. Tem como manter a mesma medida? Também não. Então, só aqui você já elimina duas alternativas, certo? Restando a terceira e a quarta. Se eu fosse fazer por lados proporcionais, teria como fazer isso, professor? Claro que tem. Se eu fosse montar aqui através da razão de semelhança, o que é a razão de semelhança? É pegar o final, não é? Quem que é o final? 5, e dividir pelo inicial, que eu chamei de x. A razão de semelhança, ele já nos deu. Quantos que vale essa razão de semelhança?
0,5, que é igual a 5 sobre x. Não tem nada embaixo, coloco 1, multiplico em cruz. 0,5x é igual a 5. O 0,5 está multiplicando, passo, dividindo. Se eu pegar 5, dividir por 0,5, igualo as casas decimal, corta a vírgula, 50 dividido por 5, 10 vezes, certo? Sobrando 0. Então, tenho que x, pela razão de proporção, razão de semelhança, perdão, vale 10. Bem, pessoal, espero que ficou mais claro como é que eu vou trabalhar a proporção, a parte de razão de semelhança também, quando eu estou trabalhando ampliação e redução.